Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi falar sobre as doenças do sistema nervoso. Existem inúmeros tipos e isso indica a importância e complexidade desse sistema, responsável por comandar cada função corporal. As desordens que afetam as estruturas nervosas provocam patologias que comprometem a qualidade de vida do paciente, em maior ou menor intensidade. Epilepsia, Alzheimer e esclerose múltipla estão entre as mais conhecidas. Neste podcast, vou falar sobre essas e outras doenças do sistema nervoso, suas causas, sintomas e medidas preventivas. Você ainda vai conferir um bônus com soluções de telemedicina para qualificar o diagnóstico desses distúrbios, viabilizando a detecção e tratamento precoce. Sobre o que são doenças do sistema nervoso. Doenças do sistema nervoso são aquelas que atacam cérebro, medula espinhal, nervos e terminações nervosas. Sua manifestação clínica se dá através de sintomas capazes de prejudicar desde funções básicas, como reações motoras, até as complexas, a exemplo das capacidades cognitivas. Isso porque o sistema nervoso está presente em todo o organismo, elaborando e transmitindo comandos para que os demais sistemas cumpram seu papel. Ele é dividido em sistema nervoso central e periférico, composto por cérebro e medula espinhal, com a responsabilidade de construir pensamentos, armazenar a memória, receber e gerar sensações em resposta a estímulos. Já o periférico é formado pelos nervos e terminações nervosas, que se espalham pelo corpo para transmitir os estímulos enviados pelo sistema nervoso. Para se ter uma ideia do número de nervos, há 31 pares deles apenas ligando a medula espinhal ao restante do organismo. Todo esse aparato pode sofrer com traumas, infecções, anomalias congênitas, destruição progressiva das células, alterações nas atividades neuronais e sensoriais, entre outros problemas. Conforme o tecido afetado, os distúrbios têm o potencial de provocar mudanças na consciência, capacidades mentais, coordenação motora, sentidos e padrões de sono. Sobre as principais doenças do sistema nervoso. Tanto que elas estão divididas em grupos para facilitar sua localização em ferramentas como a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Patologias inflamatórias, degenerativas e transtornos dos movimentos são exemplos de grupos de distúrbios do sistema nervoso. Sobre as doenças degenerativas do sistema nervoso. Como o nome sugere, as patologias degenerativas são provocadas pela morte de células nervosas. Células como os neuronídeos não são repostas, o que leva a um efeito progressivo e irreversível, deixando o paciente cada vez mais debilitado. Geralmente, as doenças degenerativas têm avanço lento e maior incidência em idosos. Alguns exemplos são Parkinson, desencadeada pela perda irreparável de neuronídeos presentes numa área cerebral chamada substância negra. A doença é caracterizada pela queda na produção de dopamina, tremores e rigidez nas articulações. Segundo a estimativa da OMS, uma população com mais de 65 anos sofre com Parkinson. Alzheimer, transtorno que afeta cerca de 35,6 milhões de pessoas no mundo, é a maior causa de demência, ou seja, perda da capacidade cognitiva. Memória, orientação, atenção e linguagem ficam prejudicadas, começando pela perda de memória recente e desorientação no tempo e espaço. Esclerose lateral amiotrófica. Inicialmente, afeta um dos lados do corpo, diminuindo o equilíbrio e levando à atrofia muscular. Seu avanço impacta a capacidade motora geral do doente. Esclerose múltipla. Outra doença comum, atinge 2,8 milhões de indivíduos em todo o planeta. Esse distúrbio é autoimune, fruto de descontrole nas células de defesa do corpo, que passam a combater e danificar a mielina, isolante para os nervos. Fadiga, transtornos visuais e espasmos estão entre os sintomas. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre as doenças do sistema nervoso periférico. São transtornos que acometem células nervosas do sistema nervoso fora do cérebro e espinha, prejudicando especialmente as funções motora, sensitiva e autonômica, que controla órgãos internos de forma autônoma. Ouça alguns exemplos deles.
Mononeuropatia. Descreve a lesão de um único nervo periférico, causada por eventos como trauma, infecção e atritos. Polineuropatia. Refere-se a danos que se estendem a diversos nervos periféricos. Geralmente, é desencadeada por complicações do diabetes, infecções ou intoxicação. Síndrome de Guillain-Barré. Distúrbio autoimune que provoca redução nos reflexos e fraqueza muscular. Ainda quanto a doenças que atingem o sistema nervoso periférico, há as condições desmelinizantes. Sobre as doenças desmelinizantes do sistema nervoso periférico. Patologias desmelinizantes têm origem em ataques à mielina, camada gordurosa responsável por envolver as células nervosas. Danos à mielina podem ser observados tanto no sistema nervoso central quanto no periférico. Inclusive, a esclerose múltipla é o principal transtorno desmelinizante do sistema nervoso periférico. Geralmente, há reflexos para o sistema nervoso central e periférico, de forma simultânea. Confira exemplos desses distúrbios. Polineuropatia desmelinizante inflamatória crônica. Doença crônica caracterizada por períodos de fraqueza muscular intensa que permanecem por mais de 2 meses. Transtorno do espectro de neuromielite óptica. Doença autoimune que afeta especialmente o nervo óptico e a medula espinhal, causando problemas na visão e controle dos movimentos. Como você pode ver, a lista de doenças do sistema nervoso é extensa, e ainda não acabou. Sobre as doenças do sistema nervoso autônomo. Descrevem as patologias que impactam o funcionamento do sistema nervoso autônomo, que realiza as funções independentes de comandos conscientes ou vontade. O prejuízo ao paciente depende do órgão afetado, pois as funções autônomas são diversas. Esse grupo de doenças engloba Síndrome de Werner. Desencadeada pelo rompimento das fibras nervosas que fazem a conexão entre cérebro e um dos olhos, a síndrome se manifesta por pálpebra caída e pupila contraída. Neuropatia hereditária. Distúrbio autossômico do sistema nervoso autônomo e periférico presente desde o nascimento, congênito, que provoca sinais como hipotensão ortostática, problemas na regulação da temperatura e pupilas dilatadas. Sobre as doenças infecciosas do sistema nervoso. São provocadas por agentes biológicos como vermes, vírus, protozoários, fungos e bactérias. Ao se alojarem nas estruturas do sistema nervoso, eles iniciam quadros inflamatórios de maior ou menor gravidade, dependendo da região afetada. Lembrando que as doenças bacterianas do sistema nervoso costumam desencadear formas mais graves, por vezes, ameaçando a vida do paciente. Ouça exemplos dessas patologias. Meningite. Descreve a inflamação das membranas que envolvem cérebro e medula espinhal, meninges. Na maioria das vezes, é viral ou bacteriana. Encefalite. É a inflamação do encéfalo, capaz de gerar edema, inchaço, convulsões e síncope. Neurocisticercose. Surge pela infecção após contato do verme Taeniasorium com o cérebro, ingerido junto a alimentos contaminados. Abscessos cerebrais. São como bolsas contendo células mortas e pus. Também provocam edema cerebral, podendo surgir a partir de infecções em outras partes da cabeça ou do corpo, ou pela entrada de bactérias após lesões na região. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre os transtornos convulsivos. São provocados por descargas elétricas anormais no cérebro, que atingem diferentes áreas e têm o potencial de impactar movimentos, sentidos e consciência. Autoridades de saúde como a Liga Internacional contra a Epilepsia reconhecem 27 tipos de crises epiléticas, nem todas relacionadas ao diagnóstico de epilepsia. Entre as crises mais comuns estão: crise generalizada tônico-clônica. Afeta mais de uma região cerebral, levando a vítima a sofrer quedas, rigidez nos membros, movimentos bruscos, salivação e emissão de gemidos. Pode durar alguns minutos e sempre inclui perda da consciência. Crise generalizada de ausência. Caracterizada pela súbita interrupção de uma atividade, dando a impressão de que o doente está fora do ar, sem se mover ou responder a estímulos externos. Geralmente,
A vítima não se lembra do tempo que permaneceu ausente. Crise focal atônica. Concentra os efeitos nos músculos, causando fraqueza súbita capaz de provocar queda e perda dos sentidos. Crise focal mioclônica. Costuma atingir a parte superior do corpo, provocando a sensação de choque e movimentos não intencionais. Ainda temos as doenças raras do sistema nervoso. Uma série de transtornos que afetam o sistema nervoso podem ser considerados raros. As já citadas esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré e síndrome de Horner se enquadram nessa definição. Outras doenças neurológicas raras são: síndrome de Rett, causada por mutação genética que leva à deterioração neuromotora de meninas, com manifestação clínica geralmente entre 6 e 18 meses de vida. O distúrbio afeta habilidades de comunicação, aprendizagem e desencadeia movimentos repetitivos das mãos. Miastenia grave. Autoimune ou congênita. A patologia surge em decorrência de problemas na passagem de um comando do nervo para o músculo, causado pelo ataque de células do sistema imunológico ao neurotransmissor acetilcolina. Gera fadiga, fraqueza muscular excessiva e visão turva. Importante destacar que cada uma das doenças pode se manifestar de forma única e exigir tratamentos específicos, como explico a seguir. Sobre os sintomas e tratamento das doenças do sistema nervoso. A lista de sintomas é longa. Ela reúne alterações na sensibilidade, sentidos, movimentos, consciência, cognição e sono. Obviamente, um único distúrbio não é capaz de provocar todos esses incômodos, porém, estamos falando de centenas de transtornos. Eles podem apresentar sintomas como dor de cabeça ou no pescoço, dor nas costas, dor do tipo facada nas extremidades dos braços e ou pernas, tontura, convulsão, sensação de desmaio ou síncope, paralisia facial, enrijecimento de parte do corpo, espasmos, movimentos estereotipados e descontrolados, por exemplo, tiques, zumbido, visão embaçada ou turva, alucinações, tremores, sensação de formigamento, problemas de equilíbrio, problemas de marcha, insônia ou sonolência exagerada, dificuldades para se concentrar, perda frequente de memória, confusão mental, dor nas articulações, perda súbita da força muscular. Assim como os sintomas, diferentes patologias exigem tratamentos específicos, geralmente por meio de medicamentos e técnicas de reabilitação como a fisioterapia. Dependendo da doença, há fármacos que atuam na minimização dos sintomas e no retardo da progressão do distúrbio, preservando a qualidade de vida por mais tempo. Isso porque a maioria dos transtornos neurológicos são crônicos, marcando presença durante toda a vida do paciente. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Anticonvulsivantes e antidepressivos estão entre os medicamentos indicados para indivíduos com neuropatias, pois ajudam a suprimir a dor. Enquanto os inibidores das colinesterases ajudam a diminuir o ritmo de evolução do Alzheimer, conservando as capacidades mentais. Saiba como prevenir doenças do sistema nervoso. Não se sabe se há medidas de prevenção específicas para cada distúrbio do sistema nervoso. Contudo, há indícios de que uma alimentação balanceada, combinada à prática regular de exercício físico, diminui as chances de desenvolvimento dessas patologias. A atividade física é importante para fortalecer as conexões neurais, oxigenar o cérebro e evitar a atrofia de nervos e músculos. Já a alimentação deve priorizar ingredientes que preservam o microbiota intestinal, como verduras de cor escura, cereais e frutas, evitando a gordura saturada. Manter uma rotina de convívio social e tarefas que estimulam as funções cognitivas também ajuda na prevenção e avanço de doenças degenerativas como Alzheimer. Outra dica é conhecer o histórico familiar, a fim de se manter alerta para o início de sintomas de transtornos do sistema nervoso. O diagnóstico precoce é fundamental para receber o tratamento adequado e, em alguns casos, minimizar as manifestações clínicas. Sobre as doenças do sistema nervoso relacionadas ao trabalho.
A exposição ocupacional a metais como mercúrio e manganês pode provocar alterações neurológicas, desencadeando doenças. Outra causa possível é o contato contínuo com monóxido de carbono, tolueno e brometo de metila. E o risco de transtornos neurológicos não se restringe à exposição a agentes químicos. O trabalho noturno, risco ergonômico, por exemplo, pode desencadear distúrbios do ciclo vigília-sono, provocando insônia, fragmentação do sono e ou sonolência excessiva. Encefalopatias, polineuropatias e até parkinsonismo secundário devido a agentes externos podem ter origem em condições de trabalho insalubres. Veja a lista completa de doenças neurológicas relacionadas ao trabalho neste manual do Ministério da Saúde. Sobre o papel da telemedicina nas doenças do sistema nervoso. A telemedicina fornece soluções para otimizar resultados de exames neurológicos. Isso, por sua vez, dá agilidade ao diagnóstico de doenças que afetam o sistema nervoso. Tudo começa com a assistência ao paciente na teleconsulta com o neurologista. Em apoio ao especialista para o diagnóstico, um dos procedimentos mais importantes é o eletroencefalograma, que usa eletrodos para captar a atividade elétrica cerebral. O laudo do eletroencefalograma dá suporte na identificação de anormalidades nos padrões cerebrais. Dessa forma, contribui para a detecção de epilepsia, enxaqueca e outras cefaleias, tumores e acidente vascular cerebral. Plataformas completas, como a da telemedicina Morse, oferecem teleconferência em neurologia, auxiliando no diagnóstico rápido e tratamento imediato do AVC. Nosso time de neurologistas está sempre a postos para avaliar, interpretar e emitir o laudo online dos seguintes exames: eletroencefalograma clínico, eletroencefalograma ocupacional, eletroencefalograma com mapeamento cerebral, eletroencefalograma na internação, eletroencefalograma na morte cerebral, polissonografia na internação, polissonografia domiciliar, laudos radiológicos, de tomografia e ressonância magnética. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morse agora mesmo.